Queridos vestibulando, se na primeira metade do século XIX nós tivemos a escola romântica, uma escola bonita, de sonho, de fantasia, na segunda metade nós vamos encontrar três escolas: realismo, naturalismo, parnasianismo. Por que a escola romântica vai cair para surgir a escola realista? Porque a segunda metade do século XIX foi uma época altamente científica, época da origem das espécies do Darwin, do evolucionismo de Spencer, do positivismo de Augusto Comte. O que vai acontecer? O cientificismo materialista e positivista da segunda metade do século XIX sufoca o sonho da escola romântica. Precisávamos, então, de uma escola voltada para a realidade dos fatos e para os fatos reais. Essa escola é a escola realista. O realismo surge na França. Surge inicialmente através da pintura, em 1848 e 1850. Na literatura, em 1857, quando Gustave Flaubert publica o seu romance Madame Bovary, que vai escandalizar o mundo, porque se na primeira metade do século XIX nós tivemos a mulher deusa musa, agora nós temos a mulher ser humano. Por isso, a Emma Bovary, esposa do Dr. Charles ou Carlos, ela vai trair o marido. Por que ela vai trair o marido? Porque ela agora não é mais deusa, não é mais musa, ela é um ser humano. Ela é um ser humano e, como ser humano, ela pode trair o homem. O homem pode trair a mulher? Pode. É raro, mas pode. Então, a mulher pode também trair o homem. O realismo evoluiu. A evolução do realismo vai dar o naturalismo. O realismo surge em 1857, o naturalismo em 1880, quando Émile Zola publica o seu romance experimental intitulado Dereze Raquin. O naturalismo volta mais para as crenças científicas da época. Agora pense comigo, se a escola romântica era subjetiva, a escola realista, naturalista, elas serão escolas voltadas para o objetivismo. Então são escolas objetivas, né? Se o romantismo idealizava, agora nós temos a preocupação com a apresentação da verdade. Por quê? Porque aqui nós encontramos a prática da observação e análise. Nada pode escapar os domínios de quê? Da matéria. Por isso o escritor, ele vai ter que observar. Aliás, a visão é sensorial. Além de observar, de ver, ele tem que tocar, ele tem que sentir, ele tem que cheirar, né? As personagens são esféricas, impresumíveis. Lembra que nós sabemos o que é personagem planas, que é a personagem presumível. Agora, a personagem presumível. Os temas são contemporâneos, porque ele age como um fotógrafo, como um repórter. A narrativa é lenta, morosa, cheia de detalhes, né? A função metalinguística vai ser largamente encontrada na escola realista. Então, aqui o enredo perde a importância para a caracterização das personagens. Agora vamos lembrar, o realismo faz o romance de tese documental. O que é isso? Ele te dá muitas informações para te passar a impressão de documentação. A análise é psicológica. O sujeito procura esmiuçar a vida das personagens. A linguagem é elegante. O escritor sugere. Você entende isso? A escola não é vaga, imprecisa, sugestiva. Significa que ele deixa para você tirar as suas conclusões. Mesmo quando ele fala sobre a traição, como a escola é elegante, lembra de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Quando Brás Cubas e Vigília entram para o quarto, surge o capítulo cheio de interrogação, pontinho, exclamação, pontinho, interrogação, exclamação. Você tira as suas conclusões. Em Dom Casmurro, todo mundo está discutindo até hoje se a Capitu traiu ou não traiu. Então observe que sugere. O realismo surge em 1857 na França. Em 1880 surge o naturalismo. O naturalismo, o romance é de tese experimental. As personagens servem como experiência. Por isso a análise é patológica. Vai abordar os vícios, as taras, os desvios sexuais das personagens.
Observe que a análise é patológica e a linguagem é grosseira, contundente, agressiva. E o escritor conta tudo, ele diz tudo claramente. Ou seja, o realismo não expõe conclusões, o leitor tira. O naturalismo expõe conclusões. Lembra de O Cortiço? Leone e Pombinha entrando para o quarto e o escritor mostra elas tendo relações sexuais. Então observe relação sexual. Então observe que ele diz, né? O grande nome do realismo na literatura brasileira é Joaquim Maria Machado de Assis. Esse pode cair em qualquer vestibular do Brasil. Digo mais, deveria ter um decreto sendo obrigatório, né, cobrar o Machado em todos os vestibulares do Brasil. Não sei se porque a Câmara Legislativa não cria uma lei dessas. O Machado, ele tem duas fases. A primeira fase, ele é chamado de romântico, onde ele escreve as poesias, os livros poéticos, Crisálidas Falenas Americanas. Não representa dignamente a poesia romântica. Os romances, Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Ressurreição, e observe vocês que também essas obras estão em fase de transição, passando do romantismo para o realismo. O grande salto qualitativo da obra machadiana acontece na segunda fase, na fase realista, onde ele é simplesmente o melhor. Começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado, ele vai fazer a ruptura com a narrativa linear. Observe que não tem uma sequência linear. Vai acompanhar o vai e vem da memória das personagens. Nós encontramos a organização metalinguística do discurso narrativo, porque ele fala sobre o assunto na função metalinguística, o sujeito privilegia o código, a função privilegia o código. O Machado faz a mesma coisa. Ele fala várias vezes sobre o assunto, corrigindo, cortando, aumentando, né? Então, observe que a metalinguagem vai ser largamente empregada. A obra dele é de cunho universal. Por quê? Porque ele analisa o comportamento humano. Então, observe que ele analisa o ser humano. O pessimismo, mais que o pessimismo, ele vai mostrar o niilismo. Nihil, nada. Ele vai reduzir o homem a nada. Se você lembrar do final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas diz que o capítulo é todo de negativa, que ele não alcançou o quê? Ele não alcançou a celebridade do emplasto, ele não foi ministro, que era sonho do pai, mas ele diz que coube a ele a boa fortuna de nunca comer o pão com o suor do seu rosto. A personagem realista, ela está num plano superior. Por isso você pode observar que as personagens do Machado, na fase realista, não trabalham, né, nos romances, né? Com naturalismo vai ser o contrário. Então observe que ele diz: não conheci o casamento, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura humana o legado de nossa miséria. Então é o pessimismo, né? Que mais que eu vou encontrar? A ironia fina, sutil desse rapaz, né? O Brás Cubas diz: morri porque é um romance que apresenta traço surrealista, porque é uma obra de um defunto autor. Morri ao meu lado, havia 11 amigos. Ele não tinha nenhum amigo. Todos os amigos que estavam ali é porque ele deixou herança, né? Então a ironia sutil, ele está ironizando. O humor amargo, o humor negro, é humor para você chorar, mas você sorri, porque é próprio do ser humano sorrir da desgraça alheia. O estilo dele é enxuto. Você encontra na obra dele a economia vocabular, a linguagem clássica, elegante, né? E observe que ele foi muito completo, porque além de romancista, ele foi um dos maiores contistas do Brasil, foi cronista, foi teatrólogo, foi crítico literário, foi ensaísta, foi tudo. Portanto, é um escritor que pode cair em qualquer vestibular do Brasil. O Raul Dávila Pompeia, também, meu filho, é um escritor fantástico. O Ateneu é a única obra por quem ele é estudado, ele tem outras obras, mas ele é estudado por essa obra, e observe que essa obra, ela tem a classificação problemática. Por quê? Porque você encontra características do realismo, análise psicológica,
do naturalismo, análise patológica. Você encontra a característica do impressionismo, impressões registradas na memória que o tempo não acaba. Esse livro tem um subtítulo irônico, Crônicas de Saudade. Eu acho que todos vocês lembram que esse livro foi escrito para vingar a escola interna, que deformou o caráter dele, né? Ele sai problemático da escola interna, por isso ele escreve para vingar. Então observe vocês que essa obra é uma narrativa de confissão, né? E com traço impressionista, que são as impressões guardadas na memória, e o expressionismo, que são as impressões exteriores, a deformação abstrata que ele faz de quem? Das personagens, deformando as personagens e o ambiente, né? O internato aí é um microcosmo da sociedade. Aqui dentro, como lá fora, você tem que ter forças de cotovelos para criar o seu espaço. Você terá que ter forças de cotovelos para criar o seu espaço, vencendo os seus concorrentes para passar no vestibular. Ainda nós vamos encontrar o grande Aloísio de Azevedo. Machado é introdutor do realismo, com Memórias Póstumas, em 1881. Aloísio é o introdutor do naturalismo, com O Mulato, em 1881. A obra dele é uma obra heterogênea, porque alterna folhetins românticos, que é a Condessa Véspera, Girandos de Amor e a Mortalha de Alzira, que são chamados de pastelões, que ele usa para tirar o seu sustento, com romances como O Cortiço, O Mulato, Casa de Pensão, e os romances de teses, né? Científica, que também não são muito bons, o livro de uma sogra, o Coruja, O Homem, né? Observe que o romance dele aborda a problemática social, a camada baixa da sociedade, viu? Então observe vocês que a imagem do trabalho é operariado, tá certo? Então é o quebrador de pedras, a lavadeira de roupa, é o caixeiro, que é o trabalhador do comércio, é o vendedor ambulante, é a pessoa oprimida, marginalizada. E ele vai empregar o determinismo. Você vê em O Cortiço, o Jerônimo sofre a pressão do meio, a Pombinha sofre também a pressão do meio. Então são transformados pelo meio, né? Então o escritor que em 2015 foi cobrado um texto de O Cortiço, no vestibular da UNB, e vocês observem que em O Cortiço a força do sexo é o ponto mais forte desse escritor, né? Então, em O Cortiço, viu? Não esqueça disso e espero que você tenha o conhecimento necessário para resolver o problema no vestibular.